Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, nesse momento convidamos o Senhor a tomar o lugar de primazia neste devocional e a vir, ó Espírito Santo de Deus, ministrar em nós com poder, autoridade, majestade, Senhor. Pai, que os nossos corações estejam atentos, inclinados para ouvir os teus sussurros e alinhados aos teus planos com o teu coração. Ah, Senhor Deus, tira todo impedimento, todo teto de nossa mente, tudo aquilo que nos impede de reconhecer a sua voz, Senhor. Ó Deus, toda armadilha maligna, preparada e forjada, lançada contra as nossas vidas, cai agora por terra em nome de Jesus. Ó Pai Celestial, que venhamos, ó Jesus querido Santo, receber de Ti a paz que excede todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Oramos, amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e aprender mais dele. Vamos lá? Prestem bem atenção, tá? Não havia caminho no mar, mas o povo atravessou, não é? Não havia pão e peixe suficientes, mas o povo comeu e sobrou. De uma vez, sobrou 6 cestos, e de uma outra vez, sobrou 12 cestos. Não havia trabalho no deserto, mas, mesmo assim, o povo prosperou. Quando o povo saiu do Egito, lá no deserto, eles não tinham trabalho. Passaram 40 anos só cuidando de si mesmos. Só ali, cuidando das suas coisinhas, criando filhos, e mesmo assim prosperaram. Não havia dinheiro para pagar imposto e Pedro estava quase sendo preso. Mas Pedro um dinheiro pescou. Oh, aleluia! Desde que você tenha Jesus, não importa o que você não tem. A necessidade será sempre transitória se a presença de Jesus for permanente. Fiquem felizes com o que têm, porque Deus disse, nunca o deixarei. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, e também em Mateus, o Senhor nos diz, ora, se os pássaros, os animais da terra são tão bem cuidados, imagine vós, né? O Senhor também nos garante em outras partes da Bíblia, nada há de vos faltar. Operando o Senhor, quem impedirá? Ordenando o Senhor, quem há de dizer o contrário? Amém? Aquele que considera a presença não se preocupa com qualquer ausência. Isso não quer dizer que será sempre assim, tá? Haverá momentos em que o nosso lado ser humano vai bater e nós vamos nos preocupar, mas o Senhor nos garante em Isaías capítulo 41, versículo 13, eu vos sustento pela minha destra fiel e poderosa. Amém? Quem tem Jesus não diz, eu não tenho, mas se alegra em dizer, eu o tenho. Então, nós temos, mesmo que não tendo o que precisamos, temos que dizer, eu tenho Jesus.
Eu tenho Jesus e nada vai nos faltar. Jeová Jireh, Tsidkenu Yahvé, Deus de justiça é. Então o Senhor proverá, assim como Ele proveu para aquela mulher lá da botija de azeite, Ele vai fazer na minha farinha, vai fazer no meu azeite e nada vai me faltar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tá faltando, Jesus, mas o pão de cada dia o Senhor proverá. Jesus, preciso disso. Senhor, amanhã não tenho o que comer, Senhor. Mãe, a senhora se lembra das vezes que a senhora orou porque nós não tínhamos o que comer no dia seguinte? Eu me lembro, eu ouvia. Às vezes a senhora se exaltava. E eu falava, pra que gritar, gente? Deus não é surdo, não. Mas isso é o desespero, né? É o desespero. E Ele compreende. Ele entende. Assim como Ele compreendeu e entendeu o desespero, o lado ser humano do povo quando começou a murmurar, a resmungar, a reclamar que não tinha água no deserto. E agora, o que eu faço? E agora? E agora? A gente saiu de lá do Egito para ficar passando sede aqui no deserto. Nossa, pelo menos lá a gente tinha água, a gente tinha alho, a gente tinha cebola. Olha isso, gente. Oh, e o Senhor é tão misericordioso e bondoso que Ele disse, Moisés, vai ali naquela rocha e bate na rocha que vai sair água. E saiu água. E o povo se fartou de água. Até que veio uma próxima sede. E o que foi que o povo fez? A mesma coisa. E o que Deus fez? Compreendeu. Por quê? Porque Ele sabe que somos seres humanos e falhos. Mas Ele também espera que venhamos crescer mediante aos desertos que estamos passando. Que venhamos aprender, que venhamos compreender que nada foge do controle do Senhor. Nada, absolutamente nada. Ele nunca perdeu o controle e jamais perderá. Jamais, não houve uma vez sequer que Deus perdeu o controle. Amém? Então vamos crer nesse Deus, porque Ele é Tsidkenu Yahvé. Deus de justiça é. Ele é El Elyon. Ele é Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Deus Emanuel, o príncipe da paz, o pão da vida, a luz do mundo. Ele é o único. Ele é Jireh, Nissi. Vocês sabiam quantos nomes Deus tem? Vocês sabem que tem muito mais do que esses que eu citei? Tem muito mais. E cada um, Ele é único. Soberano. Aquele que tem o nome acima de todo nome e que jamais perde o controle ou uma batalha. Ele jamais perde. Mas Ele está, muitas das vezes, nos levando ao deserto para fazermos como Ele fez com Ezequiel. Ezequiel, o que você vê aí? E Ezequiel respondia, um vale de ossos secos. Eu não vejo saída, Jesus. Eu preciso emagrecer o mais rápido possível e eu não vejo saída, Jesus. Muitos dizem, faz assim, faz assado, faz isso, faz virou, faz mexeu, mas eu já tentei e não consegui. O que eu faço? Jesus, só o Senhor me dará a estratégia correta e eu seguirei os
teus conselhos, porque eu sei que em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque só o Senhor é que tem e que sabe os pensamentos que tem a respeito de mim, e que são pensamentos de paz e não de violência, são pensamentos de prosperidade para o meu próprio bem. E lá em Efésios, capítulo 3, 20, o Senhor também me garante que faz muito mais do que pedimos e pensamos. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, o Senhor nos diz: bata e lhes será aberto, busque e achareis. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Deus. Somos humanos e falhos, e muitas das vezes as situações da vida, do dia a dia, são tão adversas, e diversas vezes nós nos esquecemos, Senhor. Mas tende misericórdia de nós, ó Deus. Tende misericórdia de nós que somos falhos e humanos. É a consciência da presença que transporta alguém da terra da escassez, do vale de ossos secos, para o reino da abundância, onde o natural não é capaz de impedir que o sobrenatural venha a se manifestar na minha e na sua vida. Considere a presença de Deus, tê-la, agarre-a, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Se agarre naquela orla, porque Deus vai fazer. Faça como Maria, que ficou aos pés de Jesus e por isso ela absorveu a boa parte. Faça como aquela mulher, mãe, que foi correndo aos pés do Senhor enquanto sua filha estava em casa endemoniada. E ela clamou não uma, mas diversas vezes pela sua filha, implorou, e o Senhor disse: mulher, por causa da tua fé, vai acontecer, já aconteceu. E ele disse: mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres, porque Deus não é mentiroso. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Operando ele, quem impedirá? Ordenando ele, quem deterá? Ninguém. Quero ler para vocês esse texto. Deus, Deus e Deus. Quem tem Deus tem tudo o que realmente importa. Em um mundo onde somos ensinados a correr atrás de tantas coisas, é libertador descobrir que, na verdade, tudo de que precisamos está em Deus. Quando Ele é o nosso centro, até as nossas necessidades se colocam no lugar certo e o coração encontra descanso. Eu não sei você, mas eu já vivenciei isso. Um momento onde que tudo estava desabando, eu olhei para Deus e disse: Deus, socorre-me. Mãe, a senhora lembra do louvorzinho de hoje que Deus te deu? Pois é isso aí. Eu me esqueci dele.
Mas eu tenho certeza que você vai se lembrar. Esse Deus é maravilhoso. Eu fui lá ver o vídeo. Lembra, mãe? Papaizinho do céu, vem me ajudar. Deus tem o poder de tudo mudar. Papaizinho do céu, vem me ajudar. Papaizinho do céu, vem me ajudar. Deus tem o poder de tudo mudar. Papaizinho do céu, vem me ajudar. Ô, glória! A minha mãe estava hoje na cozinha quando o Espírito Santo de Deus deu para ela este corinho e eu quis cantar para vocês, porque assim o Espírito Santo de Deus ministrou em mim. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aqui no Salmo 23, ontem nós lemos o Salmo 23, o versículo do Salmo 23, no versículo 4, onde diz que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E aqui no versículo 1 do Salmo 23, o Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas na tradução hebraica diz: o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Então toda necessidade ela é transitória, ela passa, ela só está passando. Quando Deus é a nossa fonte, a rocha que nós aprendemos ontem. Ele não apenas supre, Ele é a própria provisão. Quando temos intimidade com Deus, e muitas das vezes Deus nos chama para termos intimidade com Ele. E quando é que isso acontece? É quando a luta aperta. Quando nós olhamos, não vemos saída. É ali. É exatamente ali, no fundo do poço, que o Senhor estende a mão e diz: filha, olha para mim. E quando nós largamos tudo e corremos para os braços do Pai, Ele muda o cenário. Porque quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Ninguém. Então, quando temos intimidade com Deus, aprendemos a confiar mesmo antes de ver a resposta. Descobrimos que Ele é abrigo, direção, sustento, consolo e força. Mesmo que algo ainda falte do lado de fora, nada falta do lado de dentro. E a fé nele trará o que é necessário, pois Ele é um bom Pai. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus não é um meio para o que queremos, Ele é o próprio fim. Não é sobre o que Ele pode dar, mas sobre quem Ele é. O maior presente que Deus nos oferece é Ele mesmo. Quando isso se torna verdade dentro de nós, até o que falta deixa de nos controlar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Deus tem tudo que você, que eu precisamos. Deus é tudo o que eu e você precisamos. Deus faz tudo o que eu e você precisamos. Temos que apenas confiar. Amém?
Quero trazer outro exemplo para vocês. Para o mestre Sala, a festa estava acabada. Isso aqui está se falando do dia em que Jesus foi ao casamento e fez o primeiro milagre, transformou água em vinho. Para o mestre Sala da festa, a festa já estava acabada, o vinho acabou, a festa acabou. Para Jesus, estava apenas começando. Por quê? Porque ele transformou água em vinho e foi considerado o melhor vinho de tudo a festa. Para Marta, seu irmão estava morto. Para Jesus, só estava dormindo. Para Pedro, a pesca estava encerrada. Para Jesus, nem havia começado. E ele obedeceu quando Deus falou: volte, Pedro, e lance a rede ali, naquele lado. Para André, era sua última navegação. Para Jesus, só mais uma travessia. O que as pessoas dizem é só uma opinião. Ouviu, mãe? O que a médica disse é só uma opinião diante do diagnóstico. Não interessa, é só uma opinião. Ah, porque deu que deu isso aqui. É só uma opinião estampada no papel que constata o que aconteceu, mas não é o decreto final. Porque o decreto final é Jesus quem dá. O que Jesus diz é um decreto, é Ele quem decreta. E se Ele disse, vou fazer, quem vai impedir Ele de fazer? Nem quando você tenta desistir pode impedir o que Deus já disse que vai fazer. O impossível no relatório humano, ali naquele relatório onde que diz, tá assim, constata-se isso. Pá! Assinado e carimbado com o carimbo do médico aqui dessa terra. Responda-me, quem é este médico? Se não fosse o médico dos médicos, quem deu inteligência e sabedoria para que esta criatura que constatou tal coisa viesse a estudar e a chegar onde chegou? Tem uma irmã, uma pastora, na igreja onde eu congrego. O nome dela é pastora Denise. Você lembra dela, né, mãe? A pastora Denise. Ela não recebeu um diagnóstico de câncer. Ela recebeu vários. O último que ela recebeu foi ano passado. E o Senhor a curou de todos os diagnósticos de câncer que ela recebeu e que o médico olhou para ela e disse, olha, eu sinto muito, já tomou um espaço aqui muito grande no seu corpo, já aconteceu, já chegou, já virou, já mexeu, não tem o que fazer. Você vai fazer o tratamento só por desencargo de consciência. E ela respondeu para o médico, assim como minha mãe respondeu para o médico. Eu entendo, eu compreendo, eu concordo com o seu diagnóstico, mas eu tenho um Deus que para ele não é impossível e operando o Senhor, quem há de impedir, pois ela está curada mais uma vez. Ela não passou só por uma, nem duas. Pelo que eu entendi, pelo que eu contei, foram 4 vezes até agora. Todos diagnósticos de câncer. Todos lançados por terra e ela viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Então, o impossível no relatório humano é uma oportunidade de se saber o parecer divino. Quando o médico olhou para minha cara e disse: eu vou fazer uma operação em você e vou arrancar o seu ovário esquerdo, o seu direito eu vou tentar preservar, mas eu não te garanto, eu danei a chorar. E falei: Senhor, me revoltei, sim, eu me revoltei. Mas sabe como é que eu me revoltei? Eu me revoltei contra aquele diagnóstico. Eu falei: eu não aceito, porque tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor Todo-Poderoso, a quem eu sirvo e adoro. Operando o Senhor, quem impedirá? Eu sou um milagre. O Senhor já operou não só uma vez, mas diversas vezes na minha vida. O Senhor tornou a minha vida nos braços da minha mãe. Foi para algo maior, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para te servir, para ser um milagre ambulante. Então eu vou ser. Eu rejeito a palavra do médico. Eu entendo que ele tem que me dar um diagnóstico, mas eu rejeito porque ele não é conhecedor da palavra como eu sou. Eu não vou abraçar este diagnóstico e ficar com ele dentro do meu peito, não. Eu não vou, porque eu tenho um Deus que opera impossível e ele é imutável, ele não mudou e ele jamais mudará. O mesmo Deus que arrancou o povo dele do Egito, das mãos de Faraó, abriu o Mar Vermelho, operou milagres através daquela rocha e de diversas vidas, ele é o mesmo Deus para cumprir na minha vida a promessa que ele me fez. Eu vou gerar para a honra e glória do nome do meu Senhor Jesus. E olhos verão o manifestar da glória, da autoridade, do poder e da majestade do meu Jesus na minha vida e através da minha vida, porque eu vivo para a honra e glória do meu Senhor Jesus. E a ti, Senhor, eu entreguei a minha vida. E cumpra-se em mim o teu querer, como apraz a tua vontade. Eu só te peço que me dê suporte para suportar. Porque sou ser humana e falha, pecadora. Mas eu creio num Deus vivo, que muda diagnósticos, que opera milagres e maravilhas. Eu não me entregarei ao medo que sinto. Reconheço ele, sei que ele existe, mas eu entrego nas tuas mãos, ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quebrarei o meu conserto, assim diz o Senhor. Ele não vai quebrar o conserto. Ele não vai alterar o que saiu da boca dos lábios dele. Ele não quebrará o conserto, mas ele também não voltará atrás na palavra em que ele deu. Se ele deu, ele vai cumprir. Salmos capítulo 89, versículo 34. Sentenças humanas não anulam as promessas divinas. Não anula. O ser humano diz: é o fim. Deus diz: estou começando a partir de agora. O ser humano diz: não tem jeito. Deus diz: eu cuido, trato. Para Deus não há impossível. Jesus não pergunta qual é o laudo antes de operar milagres. Ele não pergunta. Ele pede que confiemos nele. Ele pede que entreguemos para ele, peguemos os nossos laudos, os nossos papéis e vamos, Senhor, olha aqui, olha, a médica disse isso. Foi assim que eu fiz ali fora, na porta da minha casa, com um monte de gente passando. Olhei para o céu brilhante, lindo, e eu falei para ele: Senhor, olha aqui a minha pastinha. Acabei de vir do médico. Ele disse isso. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E eu não aceito o que ele disse não, tá? Porque ele não vai arrancar os meus ovários, não. Mas se tiver que fazer, vai fazer
conforme a tua vontade e o teu querer, e de uma forma ou de outra eu vou gerar, porque o Senhor me prometeu. E o Senhor não volta atrás no que cumpre, no que promete. Salvo quando é para o melhor. Então Jesus não pergunta qual é o laudo antes de operar milagre. Ele foi lá no poço de Betesda. Ele perguntou para o paralítico o que ele queria. Não foi? Ele não perguntou o que ele tinha. Por que você não se levanta daí e vai lá e não sei o que lá. Ele perguntou o que você quer. Ele perguntou ao cego, não perguntou? Diga o que você quer. E o cego disse: ah, Senhor, eu quero ver. Então ele pergunta hoje: o que você quer? O que você espera dele? Mas também tem um preço, tá? Quando os homens dizem: é o fim, acabou, ponto final, Jesus responde: eu nem comecei ainda. Não se abale. Não se abale. O fim só chega quando Jesus diz: acabou. Ele não disse acabou. Se ele não disse acabou, não é o fim. Vamos ler? Escolha crer. Nem toda opinião merece o seu ouvido, mas o que diz Jesus merece o seu coração. Nem toda opinião ou laudo, seja lá o que for, merece o seu ouvido. Mas o que Deus diz, mas o que Jesus diz, merece o seu coração. No meio da dor ou da espera, vozes se levantam com imensa força. Mas é uma força tão grande que nós nos perguntamos: o que é isso, Jesus? Mas elas vêm com tanta incredulidade. Isso é impossível. Você não merece. Vai sonhando que isso vai acontecer. Isso aí é demais para você. Você não vai conseguir, não. Ó, não se apega não, tá? Não se apega não, porque Deus não vai te dar, não. Vai acontecer com você como diversas outras vezes já aconteceu. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus e no poder que há, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, está repreendido essas vozes contrárias. Você não está sonhando alto demais. Pelo contrário, Deus é extravagante. Aceite a realidade de Cristo na sua vida. Porque Ele é o Deus do impossível. Mas Jesus nunca nos chamou para viver pela lógica humana. Ele desfaz toda essa lógica humana. Eu vi um vídeo onde um pastor estava pregando. Minha amiga me mandou e eu já disse para ela que eu já tinha visto esse vídeo. Onde o pastor estava pregando e ele dizia: a minha mulher é estéril. Meu sonho sempre foi ser pai. Um belo dia, minha mulher me leva para o hospital, pelo amor de Deus, tem um troço se mexendo na minha barriga, não é um, não é dois, eu sei lá o que está acontecendo. Ai, meu Deus, socorro, e agora? E o marido corre, chega lá, a mulher pare. Eu não me lembro ao certo se foi 2 crianças. Eu acho que foi 2 crianças, 2 meninas. Uma nasceu sem um pulmão. Ou era sem um rim? Não, era sem um pulmão,
e o outro debilitadinho. Então, ele ligou para casa e falou: pai, ora, porque não tem um pulmão lá não. E o pai pastor, a mãe falou, quem atendeu o telefone foi a mãe, e ela falou: seu pai já está de joelho desde a hora que você saiu. E ele estava lá e dizendo: só saio daqui quando o Senhor responder a minha oração. Homem de fé. Então ele lá de joelhos, aí leva a criança para lá, leva a criança para cá, leva ali, faz exame assim, faz exame assado. Um último exame, levou transferiu a criança de uma clínica, de um hospital para o outro. Aí chega lá no hospital, aí faz os exames assim, faz os exames assados. A médica chama o pai e fala: pô, vem cá, você tá vendo isso aqui? Aí ele: tô vendo. Era nítido o buraco no lugar do pulmão. Não tinha o pulmão lá. Era nítido, dava pra ver o pulmãozinho de um lado, mas do outro era num buraco, era tudo escuro. O pulmão, quando se tira raio-x, fica branquinho. Então, o que aconteceu foi que ela mostrou o novo raio-x para ele. Você pode me explicar por que é que aqui tá dando que tem um pulmão? E o pulmão tava lá, e ele só disse glória a Deus, e começou a falar glória a Deus, e ligou para casa: mãe, cadê o pai? O pai tá lá de joelho ainda, filho. Manda ele orar, porque já nasceu o pulmão lá dentro da minha filha. Quem é o médico dos médicos? Jesus de Nazaré. Aquele que disse: haja luz e houve luz. Aquele que disse: haja separação de terras e mares e águas e houve. Quem é Deus para você? Ele nos diz em Marcos capítulo 5, versículo 36: não temas, crê somente. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada será impossível. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, se não me engano, o Senhor diz: acaso há coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus? Não há. A incredulidade sempre soa racional. Ela parece que estamos agindo corretamente, racionalmente, mas não é. Não é. E ela faz pior, ela nos paralisa. Ela paralisa a nossa fé. E a fé pode parecer uma loucura, mas ela move montanhas. Então eu creio, eu continuarei crendo até que se cumpra a perfeita vontade e agradável de Deus. Eu creio. Quando todos diziam que a filha de Jairo estava morta, verdadeiramente ela já tinha acabado de falecer. Jesus disse: ela não está morta, mas ela está dormindo, ela dorme. Em Lucas capítulo 8, versículo 52, e a menina viveu. Quem crê, vê o que os outros não veem. Então eu creio, eu escolho crer que Deus está fazendo na minha e na tua vida. As vozes da multidão vão tentar te convencer a desistir. Vão te falar para você parar de orar ou até ser realista. Mas a fé nos chama a crer contra a esperança. Quando Deus fala, toda opinião contrária perde o poder. Escolha crer hoje. Escolha ouvir
Jesus. Escolha ouvir o que ele está dizendo. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós somos as igrejas. Então hoje eu quero dizer para ti, não se abale com quaisquer diagnóstico que médico humano tenha dado, porque o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele diz, não acabou. Tudo é possível. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, está escrito na tua palavra, como diz em Marcos capítulo 4, versículo 36, não temas, crê somente. Eu creio num Deus vivo, como diz e está escrito no Salmo 115, tu és o Deus que tem pernas e se levanta do teu trono, porque o Senhor me garante que tem braços e se move, se estende, como diz em Isaías capítulo 41, versículo 13. O Senhor me sustenta pela tua destra fiel e poderosa. Como o Senhor diz na sua palavra, tem olhos, me veem, tem ouvidos e os inclina para me ouvir. O Senhor se inclina do seu sublime trono para ver o que se passa aqui na face dessa terra. Ó Deus, eu tenho plena certeza, absoluta certeza, convicção plena, total, Senhor, que tu estás a me ouvir neste momento e a sondar cada mente, cada coração e a contemplar cada laudo. Eu quero te pedir que o Senhor contemple cada laudo, que eles venham cair por terra em nome de Jesus, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que eu adoro a um Deus vivo e fiel, onde que Ele me garante, porque para Ele nada é impossível. Eu creio, Senhor. Eu creio em ti. Eu creio que estás a mover e a fazer milagres hoje aqui e através deste devocional. O Senhor está operando. Porque não há impossível para ti, porque tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Eu sei, Senhor Jesus, que a tua palavra me garante, onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está a operar. E aqui, Senhor, não é só eu que estou reunida contigo, e eu sei que tu estás a operar milagres e maravilhas, porque é sim para a honra e glória do teu nome, que é um nome acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E operando o Senhor, quem há de impedir? Graças te dou, Jesus querido Santo, por ministrar em nossas vidas e em minha vida. Obrigada, Senhor, porque trouxestes inúmeras respostas para a minha vida neste devocional. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te quero, Senhor Jesus amado, agradecer muito mais, porque eu vejo o teu prover, o teu mover, o teu agir, o teu fluir. Toda honra, glória, louvor e exaltação seja dada a ti. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço, Senhor, a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém e amém.